cultura se move é onde está em movimento com ela. E no programa de hoje temos como convidada a artista indígena Yaru Ubedzé. E aí, boa tarde. Buenas. Buenas. Tudo jóia? Que é tu? Tudo jóia. Muito massa, gratidão. Gratidão, né? Também. E vamos fazer umas trocas, né, sobre o seu novo lançamento, né, que está chegando aí. De primeira mão, se apresentar. Yaru, quem é Yaru, de onde que Yaru vem, né, o que é que Yaru faz, né? Iahé, Ietsankai, Yaru Ubedzé Cariri, Canguiqueretu. Olá, boa tarde a todas. Eu me chamo Yaru Ubedzé Cariri. Sou indígena das nações Cariri, Otucaiana e Tupinambá. Sou nativa originária do território de Itaimbé, que fica nos encontros dos estados de Pernambuco e da Paraíba, mais conhecido como Itambé e Pedras de Fogo. E estou aqui, né, falando um pouquinho do meu trabalho enquanto cantora, artista indígena. Gratidão, Yaru, pela partilha, né? Também por chegar junto também no nosso programa, principalmente nesse novo episódio, né? Digamos assim, o primeiro episódio do Chat Zeon, formato voltado para o nosso portal da rádio e TV DDD83. E é muito importante, né? Trazer músicas, artistas, né? Indígenas, tanto para o nosso programa como para reverberar o que há de melhor, né? Digamos assim. O ano passado, se não me falha a memória, você lançou seu primeiro single, né, que é Jurema na Boca da Mata, né? Jurema de Lança na Boca da Mata. Jurema de Lança na Boca da Mata. E é um single também que resultou, né, que veio em simbiose com um videoclipe, né? E esse videoclipe foi rodado em certas locações da Paraíba. Eu queria que você repassasse um pouco pra gente sobre o processo do feitio, tanto dessa música quanto desse videoclipe. Tá, Jurema de Lança na Boca da Mata é a primeira música de um álbum chamado A Nova Era Ancestral, meu, né, da Poetisa de Sete Estrelo, que são 7 músicas justamente em alusão a essa questão do Sete Estrelo, que tem origem na nossa origem cósmica, da nação Cariri, né, que é o Sete Estrelo. E aí são essas 7 músicas e Jurema de Lança na Boca da Mata, ela foi... acho que é a segunda música que eu escrevi nessa intenção, né, nessa intuição da Jurema Sagrada. E ela, inclusive, foi escrita aqui em Cabedelo, na época que eu morava aqui. Eita, que massa, né? Eita, que massa. Eita, que massa. Eu acredito que poucas pessoas, né, sabiam desse relato, né, dessa música. Tipo, Cabedelo é um portal, né? Cabedelo é uma peça fundamental, digamos assim. Principalmente aqui, onde que a gente está gravando o nosso programa hoje, né? A gente está na Fortaleza de Santa Catarina, que é um espaço de memória, de resistência, né? E é isso, né? A Yaru, como eu falei, gratidão total. Ela falou sobre um pouco da sua produção do ano passado, mas também a gente está basicamente com foco em uma produção que a Yaru está fazendo esse ano, né? A Yaru está desaguando assim, numa produção também muito massa. E eu queria, Yaru, que você repassasse um pouco sobre essa nova era ancestral da Yaru, né? O que a Yaru está inventando, está produzindo, está fazendo esses feitios, né? A Yaru dentro da toca, como é que está saindo? Bom, essa nova era ancestral, primeiramente esse nome, né? A nova era é ancestral. A nova era, que nova era? A nova era da humanidade, a nova era do planeta, a nova era de consciência. Por que ancestral? Porque essa nova era que muitos de nós falamos, buscamos, é o retorno ao sagrado ancestral, né? A compreender as nossas origens, a compreender o cuidado com a terra, a harmonia com a terra, e tudo isso é ancestral. E para muitos de nós seria novo, né? Por conta de todo esse processo de afastamento que a gente teve, né, com toda essa colonização. Artista, né, indígena, trazer essa temática, né, que principalmente, propriamente dito, dentro da sua música, né, a gente sente isso, né, que você vem nesse sentido de reverberar, né, um pouco que foi silenciado, né, repassar isso através de música. A gente sente isso na Jurema, Jurema de Lança na Boca da Mata, né, então... Para quem não acompanhou e não viu o videoclipe, eu super recomendo. O videoclipe está disponível no YouTube, né? A música também está disponível no YouTube, né? E a Yaru, ela tá dentro de um processo também, né? De um mais novo single,
que está para chegar dentro desse processo de gestação, né, que vai resultar também no mesmo formato, digamos assim, do que foi feito lá atrás, né, no Jurema de Lança na Boca da Mata. Então essa lança de Itaimbé, né, vem também junto com o videoclipe. A música já está dentro de um processo, digamos assim, né, Yaru, quase 80%, porque está muito próximo de ser lançado, né, vai ser lançado agora em dezembro, no dia 25. E queria que você repassasse um pouco para as pessoas como que foi o processo todo de fazer essa música, a coletividade disso tudo, tá junto do seu povo, né? Porque o processo está sendo a gestação, digamos assim, dessa sua nova obra, está sendo na sua terra, né? Uma terra de retomada, né? Onde que você volta e você une com todos os seus povos e tal, para fazer esse feitio aí que está chegando no dia 25. Eu queria que você repassasse um pouco para a gente sobre esse processo. Existe um processo que aconteceu assim de despertar da consciência, né? Há alguns anos atrás. E aí nesse despertar da consciência, eu fui chamada pelo meu espírito para me aprofundar mais em quem eu sou, na ancestralidade e nessa coisa que a gente fala de missão de vida, né? E tudo mais. E aí foi onde eu fui me reconectando com a minha etnia, né, com a minha identidade indígena, no sentido de buscar saber mais, né, sobre cultura, de fato reconhecer, entender qual que era o meu papel no mundo, depois de entender consciencialmente essa etnia, né, essa identidade. E aí nesse processo houveram algumas andanças, e aí essa música, a Lança de Itaimbé, eu não estava lá em Itaimbé, eu estava no Capão, e nessa imersão dentro da mata foi quando essa música chegou, né? Nesses intentos da Jurema Sagrada, nessas intuições, já nesse processo mesmo de busca profunda dessa ancestralidade e dessa identidade. E aí depois todo o projeto ele foi se desenhando, né? Essas 7 músicas elas foram chegando, cada território que eu visitava chegava uma canção e aí nessa intuição, né, a Jurema vai falando assim, vai construindo dessa forma, isso aqui vai ser um álbum, você não fazia a menor ideia, mas isso aqui vai ser um álbum, né? Pra gente expressar essa voz da natureza. E aí gravamos Jurema de Lança na Boca da Mata, em Pitimbu, junto com a equipe da Aliança Multiétnica, né, que é um dos nossos coletivos de indígenas do contexto urbanizado aqui na Paraíba. E isso abre portas, abre espaço para esse meu processo dentro do audiovisual, né, de me reconhecer realmente enquanto artista da música e levar isso para um caminho profissional, né? Porque eu sempre cantei, sempre dancei, desde sempre, né? Mas aí levar de fato isso dentro de uma perspectiva profissional. E aí eu entendi que já tinha o álbum formado e gostei dessa estrutura, né? Que vem também nesse processo de captação de recurso que é nosso, né? Dos artistas independentes, dos artistas indígenas, e que não vamos deixar morrer as leis de incentivo à cultura. São muito importantes para a vida de muitos artistas independentes, né? Então não vamos deixar morrer. Inclusive a Yaru lança essa flecha, né, e vale muito a pena também a gente ressaltar que a lei de incentivo é um papel fundamental, né, para que os artistas independentes ele consigam desenvolver, né, o seu produto final, digamos assim, de um trabalho com uma forma mais sustentável, né, com uma qualidade que eu falo, uma qualidade de gerenciar aquilo mesmo, gerenciar em forma de tipo de escoar, né, escoar o recurso, que tá todo mundo dentro de uma corrida, né, todo mundo fazer da arte também, ela requer monetização também, né? E eu acho que no caminho a única forma que a gente está encontrando recentemente são esses editais, né? Que tá aí aberto também. A gente sabe que não é tão fácil o acesso, né? A gente coloca tipo muitos indígenas, muitos quilombolas, muitas pessoas acabam não tendo acesso a esses editais porque também ele tem a forma muito burocrática. A gente que lidar com essas questões, né, de lidar com produções, né, que entende toda a métrica disso tudo, é meio dificultoso pra gente. Imagina para essas pessoas, né, que são mestres da cultura popular, que nunca teve um contato, digamos assim, de um letramento digital, né. A gente, tipo, fala, é uma palavra que é muito usada atualmente, né, esse letramento digital. Porque mais que você não queira, tipo, tudo é através de edital, né, onde que deveria ter uma carta, tipo, de convite, né. Não tem como colocar um mestre, uma mestre da cultura popular para concorrer, né, junto com
Por isso que existem outras formas, né? Que são, por exemplo, tem alguns editais que eles colocam os mestres e as mestras com a possibilidade de se inscrever através de um vídeo, né? Isso é fundamental, porque aí a mestra ou o mestre vai falar do seu fazer, né? Através da oralidade, né? Isso. Porque muitas vezes o processo não tem o fazer enquanto da escrita, mas o fazer da oralidade, né? Então, abre esses caminhos para que eles tenham acesso a essa produção, que consiga desenvolver uma produção igual a Yaru desenvolveu, né? Que está sendo fruto de dois editais, né? O primeiro e agora esse segundo também. E aprendendo, né? Naturalmente, né? Naturalmente, como fazendo diz, né, acontecer, Yaru? Aprendendo com quem já sabe também, aprendendo junto com quem também está começando e na força de vontade de seguir o que precisa ser feito. E nessa força de vontade do que precisa ser feito, né, Yaru? Foi daí que surgiu a produtora Sete Estrelas Produções, né? E daí eu queria que você falasse também um pouco sobre essa produtora, né? Essa produtora cultural audiovisual indígena, né? Que é de um papel fundamental, como você estava falando, que as pessoas têm que ter acesso a essas leis de incentivo. E essas produtoras têm um papel fundamental, né? Não só para a busca do capital, né? Na busca de colocar uma proposta por edital, mas também numa busca de formação dos seus para os seus, né? Exatamente. A Sete Estrelas Produções, como eu disse, né? Muitos aprendizados desse processo foram naturalmente, né? Como, por exemplo, todo o trâmite de a gente colocar uma música nas plataformas digitais, isso eu não fazia a menor ideia de como se fazia isso. Foi um aprendizado, né? Junto com a Luana Flores lá no Jurema de Lança na Boca da Mata, essas questões de autoria, enfim, todos esses babados. E aí, quando eu fui lançar a música da Jurema de Lança na Boca da Mata, eu vi que eu poderia criar o meu próprio selo. E sempre foi nessa perspectiva, né? Porque assim, na minha realidade de onde eu venho, quando eu era mais jovem, ainda com a mente muito fechada, parecia que só haveria uma possibilidade de ser um artista, de viver da arte, se aparecesse um olheiro em algum lugar que eu tivesse, né? Como aparecia nas novelas. Apareceu um olheiro e viu aquele artista tal, aquela pessoa canta, não sei o que, aí pega, leva pra produtora dele. E assim, até quando eu ia ficar esperando aparecer um olheiro na minha vida para me salvar? Também para aprender. Né? E daí deixa as coisas mais robustas, né? Para que possamos... E aí eu lancei a música e criei o selo, né? O selo mesmo que a gente cria, fica lá registrado. Então, assim, a Sete Estrelas Produções é a minha marca musical. E aí, como também entendendo o meu local e vendo meus parentes, a perspectiva é a mesma, né? De querer se produzir. De querer se produzir, de querer produzir uns aos outros, né? Porque a gente se entende, a gente busca ter mais um respeito, né? E aí pronto, eu disse, então agora, já que eu quero fazer produção musical, eu mesma também quero fazer produção musical e já faço, né, direção, roteiro, naturalmente. É uma multiartista, né? O dentro do fazer, né? Você não tá em um caminho só, né? Aí pronto, eu disse assim, então vamos lá. O que é que acontece? Dentro da Sete Estrelas Produções, vou convidar meus parentes, minhas parentas, para a gente ter essa produtora onde a gente já vem se construindo, a gente já vem aprendendo, né? Pegando a sabedoria, fazendo e também adquirindo os nossos equipamentos, né? Cada um na sua área vem se fortalecendo, se construindo. Então ali a gente tem um espaço onde qualquer pessoa pode chegar e buscar por artistas indígenas na área da música, na área do audiovisual e levar para os seus projetos ou chamar a gente para pegar o projeto completo com essa pessoa, desde uma consultoria, a elaboração de projeto, né? E os tipos de atividades que a gente tem dentro de um projeto como esse e também no futuro, assim, a gente fazer cursos, né? Um processo formativo, né? Processos formativos, inclusive nessa mesma perspectiva das leis de incentivo à cultura. Muito legal, né? Então, quer dizer que, digamos assim, que a Associação de Produções é uma confraria onde que tem diversas pessoas ali, né? Tipo, tanto artista visual, do audiovisual, da música, né? Da produção. Então, você pensa em transformar... não pensa, já está feito, né? Digamos assim,
o pontapé inicial já foi construído, né? Que é fazer a sapata, né? Porque a gente não constrói uma casa pelo telhado, né? A gente constrói uma casa pelo telhado, ela cai. E a gente constrói a sapata para depois levantar os pilares. Então, o Sete Estrelas Produções já construiu sua sapata, digamos assim, e está erguendo seus pilares, né? E seus pilares com esse fazer, né? Digamos assim, com a formação educativa, né? Com produção na área de audiovisual, de música. E isso é muito interessante, né, Yaru? Não, só para não ficar esperando, porque é como você falou, né? Até quando eu ia ficar esperando um olheiro, né? Até quando eu ia ficar esperando alguém legitimar que eu sou artista, né? Então, se não vem o pontapé inicial, não vem da sua pessoa, não acreditar e não fazer, a gente sabe que é muito árduo, né? E é muito dificultoso ser artista independente, não só no Brasil como no mundo, né? E graças aos deuses e às deusas, né? A gente tem essas leis de incentivo que tá dando pra gente fazer. A gente queria, tipo, que tivesse um recurso melhor, né? E graças à luta dos trabalhadores. Isso, graças à luta dos trabalhadores. E você, Yaru, repassou que esse seu álbum, ele vem em um formato de 7 músicas, né? Então, as 2 músicas, ela tem uma ligação, uma coisa muito próxima com a outra. A terceira música, você poderia passar alguma coisa, alguma ligação, tem alguma coisa pronta, algum insight? As músicas já estão prontas todas, só precisa ir para o campo de gravação. As músicas já estão prontas, e todas, digamos que elas foram nascendo, me acompanhando, né, nesses percursos que eu fui fazendo, né, desses últimos anos de mergulho profundo em mim mesma e na minha ancestralidade. Acho que esse é o spoiler que eu posso passar por hoje. Massa. Eita que massa. Eita que massa. Né? Então é isso, assim, eu fiquei muito curioso, né? Quando você fala que vai resultar em 7 músicas, e já tem 2 músicas, e uma música ela tem uma ligação com a outra, eu fiquei no meu pensar. Eu acho que esse álbum, ele, tipo, é como se fosse uma romã, né, que é uma semente que é interligada com a outra. Então a música tem uma interligação com a outra. Com certeza. Dentro do campo da Jurema Sagrada, né? Com certeza, com certeza. Que é o seu caminho, né? Que é onde que você atravessa, né? Onde que lhe atravessa. Total. Também a gente sente muito isso dentro da sua música, também dentro do videoclipe, se você for assistir Jurema de Lança na Boca da Mata, né? É tudo isso o que eu disse, assim, e muito mais, né? Porque vale cada um assistir e ter a sua própria percepção, né? Mas aí, o que a Yaru tá aprontando, o que ela pode dizer, tipo, em questão de shows, de agenda, de algum convite, está planejando alguma coisa, ou algum recesso até dezembro, ou depois do lançamento ela vai dar uma trégua, vai entrar na toca de novo para ver se consegue lapidar outras histórias? Não, já teve bastante toca, agora o momento é de botar a cara no sol, Mona. Eita, que massa! Eita, que massa! E é isso, né, Yaru? É só chamar, viu, gente? Os meus perfis, os meus contatos, pode chamar. Bom, os convites tá aberto aí, né? Para os trabalhos, para os... Né? Fazer contato com a Sete Estrelas Produções também, manda mensagem lá na rede social, manda mensagem diretamente para Yaru. Pode mandar também, não tem problema. E é isso, né? A gente conversou sobre a trajetória da Yaru, né? Sobre o primeiro single dela, sobre esse segundo single, né? Que tá agora para ser lançado agora dia 25. E por que dia 25, Yaru, em pleno Natal? Porque é um presente, né? Eita. É um presente para todo mundo que gosta do meu trabalho, que gosta da Jurema Sagrada, que é feliz com o avanço da luta dos povos indígenas, então é um presente. Você tem totalmente a abertura agora para você falar uma fala, ou cantar uma música, ou tocar o seu maracá, fazer um chamado, lançar essa força, né? E sinta-se à vontade. Tá bom, agradecida. Primeiramente, gratidão, né, ao Grande Espírito, à Jurema Sagrada, por mais essa oportunidade. Gratidão a você também, que está junto com a gente na assessoria da imprensa, né, do nosso projeto. E é isso. Quem não assistiu ainda ao videoclipe, vão lá no meu canal no YouTube. Procurem lá, Jurema de Lança na Boca da Mata, boca com K, tá? Pode botar lá também Poetisa do Sete Estrelas, me procurem nas redes sociais, Yaru Bedzé Cariri. Também tem o perfil de oraculista, né?
que eu também sou oraculista, também jogo Pode cartas, deixar, tarô, baralho cigano. Também podem chamar, a agenda está aberta. Olha aí, tipo, é o fazer de diversas formas, né? De diversos feitiços. É, Né? Então, Yaru, a palavra que define é gratidão, né? Gratidão pela partilha, né? Além de amigo, você sabe que tipo, eu sou um admirador do seu trabalho também, né? E tenho uma maior satisfação também estar junto contigo nessa sua segunda produção, assinando assessoria de imprensa e tal. E daí que vai vir muita coisa ainda pela frente, sabe? Simbora, vou cuidar. É isso, sabe, Yaru? Você virou a chave, sabe? Sobre esse lance de olheiro, que os olheiros somos nós mesmos, né? Se a gente não olhar para nós mesmos, dar mergulho para dentro e nadar para fora com toda intensidade na busca do fazer das coisas, a gente fica meio que adormecido e caindo nessa esclerose cultural, né? De tipo, do achar de que um dia fulano cicrano vai, ou fulano beltrano, vai achar a gente como se fosse... Petróleo. Sabe? E a gente não tá procurando cultura na profundidade, a gente tá procurando cultura no dia a dia, no fazer do né? dia a dia, do bom dia ao boa noite. E é isso, né? A palavra que define, como eu falei, é gratidão. Gratidão. E o episódio do programa de hoje vai ao ar dia 19, né? Às 7 horas da noite. Mas também a gente vai deixar todos os arrobas aqui, né? Da Yaru, do projeto dela também, né? Do Sete Estrelas Produção. Vamos deixar também um link também do lançamento do single dela anterior, né? E também vocês fiquem tudo atento, porque dia 25 a gente vai também jogar a música dela para tocar na nossa rádio da DD83. Então fica lá na nossa programação do Chat Zeon. Não sei se é no dia 25, né? Mas a gente vai olhar direitinho, mas vamos lançar no programa do Chat Zeon o lançamento da Yaru. E com certeza fazer algumas falas com ela, né? De forma remota, porque a Yaru, ela veio lá de Itambé, né? Sim. Aqui pra Cabedelo. E eu acho massa, assim, sabe? Eu achei interessante, né? Porque muitas vezes a gente ia fazer de forma remota, né? Mas teve essa aproximação de fazer no tete a tete, sabe? Então, é isso. Sem muitas delongas, né? E gratidão. Se a cultura se move, é onde está em movimento com ela. E sigamos. Salve as forças em cantar.